Bem, boa noite. Nossa equipe ela é composta por eu, Richard, Nathan, Vitor e Jéssica Silva. Nós vamos falar sobre a evolução do computador, né? E aí, aqui eu trouxe os primórdios da computação, né? E um dos primeiros deles foi o ábaco, né? Que teve basicamente aquela troca de período, né? Que foi basicamente o processo de escambo, né? De troca de coisas pelo processo de pagar coisas com dinheiro, tá? E aí o ábaco ele surgiu por cerca de 2.500 anos antes de Cristo, lá na China. E ele basicamente servia para facilitar o cálculo, né? Ainda mental, para quem estivesse calculando, no caso. Bem, posteriormente vieram os ossos de Napier, né? Que também foram capazes de multiplicar, né? E dividir de forma automática utilizando um bastão, né? John Napier foi um matemático na época que ele foi o inventor dos logaritmos, né? Lá no século XVII. Posteriormente, tivemos também a régua de cálculo, né? Que ela foi basicamente criada cerca de 1638, né? Por William Oughtred. Tá? Ela basicamente tinha escalas, né? E essas escalas elas eram alinhadas e aí conseguiria fazer essas espécies de cálculos, né? Baseado nessas escalas graduadas, tá? E aí ela também foi considerada como a mãe das calculadoras. Tá. Posteriormente, tivemos também a Pascaline, né, que foi a primeira calculadora mecânica, né, criada por Blaise Pascal em 1642. Né. Ela tinha o objetivo de fazer as quatro operações fundamentais, né, que era adição, subtração, né, multiplicação e divisão. Mas ele não conseguiu, na época, fazer com que ela fizesse todas essas operações, né, infelizmente. E também ele tinha o objetivo de ajudar o pai na época com a coleta de impostos e tudo mais. Bem, os principais eventos que tivemos que foram marcados pela Revolução Industrial, por exemplo, né, que foi a criação da tinta mecânica, né, que era basicamente uma máquina que ela desenvolvia fios, né, e a tecelagem, né, que é a criação de tecidos, panos, etc. Primeira invenção, de fato, foi criada por Edmund, né, Edmund Cartwright, nascido em 43 e morreu em 23, né, 1923. Porém, sem sucesso, né? E aí depois veio outro, que no caso foi Jacquard, que ele conseguiu inventar o sistema binário de perfuração, né? No cartão perfurado. Né? E também tinha aquela divisão de cores e tudo mais, que ele conseguiu automatizar esse processo na época. Posteriormente, veio também Charles Babbage, né? Que foi um matemático muito importante na época, né? Que ele também é considerado como o pai da computação. Ele veio com o desenvolvimento da máquina diferencial, né, que ela tinha como objetivo de fazer uma operação por vez. Inclusive, ele foi apoiado juntamente pela Royal Society, né, que era uma associação científica da época muito importante, apoiada também com o governo, que juntamente eles tiveram uma relação de mais de 10 anos nesse projeto, investiu bastante capital na época para poder fazer essa máquina. E infelizmente, com o passar do tempo, ela não conseguiu tomar adiante, porque cada vez mais que ela era desenvolvida, ela ficou cada vez mais complexa e muito maior em tamanho e etc. E aí, infelizmente, não conseguiu, né, concluir a máquina diferencial. E aí ele teve uma outra ideia lá de criar a analítica, que é a que veio posteriormente, né, a ela. E aí ela já era muito mais ousada, sofisticada. Ela tinha a função de fazer muitos mais cálculos, né, através de uma rodada por uma manivela e sensores que eram denominados como moinho e depósito, né? E aí era composto por rodas dentadas e tudo mais. E podia até manter 100 números, né? E de 40 dígitos de uma só vez. Ou seja, eles poderiam ser utilizados várias vezes, em grande escala, né? E aí esses resultados eram colocados no depósito e ficariam em espera de um uso posterior, né, através do operador que fosse fazer a determinada operação. Mas ela nunca foi terminada, né? Infelizmente,
não foi terminada porque Babbage teve problemas de saúde naquela época. E aí ele não conseguiu terminar a máquina. Bem, já na cronologia dos computadores, tivemos também aqui o Colosso, né, que foi um computador utilizado para poder decifrar as mensagens do exército nazista na época da Guerra Mundial, né, através de papéis perfurados também e tudo mais, lá em 45. Foi o que começou a dar o start ao desenvolvimento dessas máquinas de codificação e etc. E aí, posteriormente, veio o Hallward Mark I, né, que foi, de fato, a primeira calculadora eletrônica de larga escala sendo utilizada pelos Estados Unidos. Né. Ela pesava cerca de 5 toneladas e tinha um tamanho extremamente gigantesco, 17 metros por 2 metros de largura. E demorava cerca de 3 a 5 segundos para fazer uma simples operação de multiplicação. Posteriormente, veio a ENIAC, né, que foi, de fato, o primeiro computador programável. Né. E aí também teve aquela questão da guerra, né, acertar a localização dos pontos de partida e os pontos de chegada, né, de alvos, enfim, mísseis, essas coisas. E aí ela pesava cerca de 30 toneladas, muito peso, e 2,4 metros de altura, ocupava uma sala inteira praticamente. E ela também tinha um gasto energético muito alto, de cerca de 200 mil watts de energia. Né? Posteriormente veio o Tradic, né, que ele foi basicamente passou da água para o vinho, né, na época. Começou a ser utilizadas válvulas de transição eletrônicas, né, que no caso saiu dessa transição eletrônica, válvula de transição eletrônica para os transistores, né, lá em 51. Já essa máquina ela tinha um tamanho muito menor, né, porque, como eu falei, da água para o vinho. E aí começou a larga escala de utilização naquela época de silício e tudo mais. A partir dessas máquinas foram se introduzindo novas tecnologias na época e os seus tamanhos foram passando cada vez menor. E aí teve bem em 1994, né, que ele marcou a segunda geração de computadores, né, que ao invés de usarem válvulas, eles já usavam resistores. Posteriormente veio o Altair 8800, né, que foi naquela época, posteriormente naquela época veio o Altair 8800, né, que em 75 eles eram vendidos com um conjunto de montagens vendido pela revista americana Popular Electronics, né, que foi o pontapé para Bill Gates e Paul Allen formarem e estabelecerem a Microsoft, né. Foi um dos primeiros computadores aí importantes na época. E aí, posteriormente, também veio o Apple I e o Apple II, né, desenvolvido por Steve Jobs e Steve Wozniak. Né, que eles criaram um microcomputador com o objetivo de atingir o público mais leigo, né, naquela época. Até então não tinha sido criado o mouse, né? Era somente digitado, né, as teclas. E aí posteriormente com o Apple II veio o uso do mouse e já a introdução de gráficos nas telas, que foi um pontapé muito grande para aquela época, né? Que foi muito importante. E aí na competição veio também o IBM 5150, que foi o primeiro computador, né, da marca, de fato, da IBM, a ser direcionado para o uso pessoal, né, no caso, para o público leigo. Né. E aí também já tinha monitor e era produzido, inclusive, lá no Japão. Né, e aí era exportado para o mundo todo. E aí também teve o Macintosh, né, que foi o primeiro computador já com estética da nossa atualidade. Né. Porém, muito limitado. Foi lançado em 84 pela Apple. Também foi o primeiro computador pessoal a integrar uma unidade de disco com armazenamento óptico e linguagem orientada, tudo isso com o objetivo de simplificar a programação. E agora vem a geração de computadores. Essas gerações de computadores já eletrônicos é marcada pela
pelo primeiro computador digital de larga escala do mundo, que foi mostrado em fevereiro de 1946 nos Estados Unidos. Mas ele é considerado um gigante, né, porque ele ocupava muito espaço, né, ele ocupava uma área de cerca de 180 metros quadrados, custou cerca de $500 mil na época, que a preço de hoje estaria na faixa de uns 6 milhões de dólares. Era uma máquina que constava de cerca de 70 e consumia uma quantidade de energia cerca de 200 mil watts, né, de energia. E era muito lento e fazia poucos cálculos, né? Mas conseguiu fazer mais cálculos durante os 10 anos de vida dele do que toda a humanidade já tinha feito até aquela época. Mas aí veio o advento, né, do transistor, e aí passamos para a segunda geração de computadores, que são já a base de transistor, que são mais rápidos, apesar de ainda ser lento, ter uma pouca capacidade de processamento, mas aí já há uma luz no fundo do poço para a computação, que faz com que já se comece a se espalhar o uso do computador em escala comercial. Com a terceira geração, já temos a implementação, graças à invenção do transistor, dos circuitos integrados, que seriam vários circuitos dentro de um só invólucro, fazendo com que houvesse vários circuitos contribuindo para a miniaturização dos computadores, mais acessíveis, porque devido a seu tamanho mais reduzido, mais econômico, mais rápido, passou-se, nesse momento, a utilização dos computadores pessoais. Nessa época de 1964 e 1970. De 1975 em diante, foi criada a quarta geração de computadores, acompanhando a tendência de miniaturização dos produtos da terceira geração. Passa o slide. Da terceira geração, que diminui ainda mais o tamanho do circuito e miniaturizando mais ainda os componentes, que agora são chamados chips, circuitos menores, bem mais baratos. Vem ainda essa aí já falei. O início do uso de computadores pessoais. A tendência de miniaturização, surge o circuito integrado e em seguida os microprocessadores, né? Como conhecemos hoje em dia. E aí passamos à quinta geração, que são os computadores que têm como características a simplificação e miniaturização do computador, além de melhor desempenho e maior capacidade. O marco nesta evolução para chegarmos aos computadores como os conhecemos hoje foi a invenção dos sistemas operacionais, né? E contribuíram muito para o desenvolvimento, maior rapidez do processamento, maior integração com os meios de comunicação, como a internet, como vemos hoje em dia. Que são como exemplo de sistemas operacionais, o mais famoso é o Windows, né? O Linux e o iOS, e temos também o Android, que são exemplos desses
sistemas que permitem vários programas estejam rodando ao mesmo tempo, né, para que chamamos de multitarefa. Oi, boa noite. Vou falar um pouco sobre a evolução dos processadores e das memórias. O primeiro processador Intel criado foi o 4004, em 1974. Foi desenvolvido para ser usado em calculadoras. Obrigada. Ele foi desenvolvido para ser usado como calculadora. O CPU operava com um clock máximo de 740 kHz e podia calcular até 92 mil instruções por segundo. Ou seja, cada segundo gastava cerca de 11 microsegundos e tinha por volta de 2.300 transistores. Pode passar. Bom, o processador 8080, ele foi lançado em 1974. Possuía um contador de programa de 16 bits, o que resultava numa capacidade de endereçamento de memória de 64 KB, mais 512 portas de entrada e saída. Tinha 7 registradores de uso geral de 8 bits. Pode passar. O Pentium Pro foi um processador criado em 1º de novembro de 1995, com o intuito de ser um processador voltado ao mercado de alto desempenho, sendo o primeiro processador a possuir o núcleo RISC, alterando radicalmente a forma como as instruções eram executadas. Pode passar. O processador K6, ele foi criado em 1998 e tinha velocidades de 266 a 550 kHz. A AMD decidiu que deveria fazer algumas melhorias em sua tecnologia e a sua versão atual. Essa nova tecnologia, quando suportada pelos programas, apresentava resultados satisfatórios, até mesmo em comparação com o seu concorrente, o Pentium 2. E assim, o AMD foi o processador mais vendido da história até então. Passa. O Atom 64 é um microprocessador de 8ª geração da AMD. Ele introduziu o processamento de 64 bits para computadores de mesa, mantendo compatibilidade com programas e softwares 32 e 64 bits. Uma outra característica importante e inovadora é a controladora de memória integrada no processador, possuindo 16 registradores geral de 64 bits e é capaz de acessar até 1 TB. A memória física e 256 terabytes de teras de memória virtual. Passa. Bom, agora a evolução das memórias. A MRAM, ela foi criada em 1955, era não volátil, de alta capacidade, duração de gravação a custo baixo. Era considerada uma memória ideal. O objetivo dela era superar os problemas associados à escrita e limiares de perturbação e configurações de seleção de memória bidimensional. Também eliminar configurações de vórtices magnéticos, obtenção de células magnéticas estáveis em dimensões abaixo de 100 nanomilímetros e redução de grandeza das correntes de gravação. Passa. A DRAM foi criada em 1966. Cada bit de dados em um pequeno capacitor pode ser carregado ou descarregado. É necessário atualizar cada célula de memória periodicamente devido ao armazenamento de carga interna. A vantagem de uma DRAM é a simplicidade da célula. Utiliza somente um transitor. Devido a essa simplicidade, os custos são muito mais baixos do que a SRAM. Pode passar. A SIMM foi criada em 1980, contém chips em uma pequena placa com 72 pinos que se conectam à placa-mãe. Quanto mais RAM o computador tem, menos ele acessa o armazenamento secundário. Possuem chips de memória múltiplos de 4 MB. Os chips de memória de um SIMM são tipicamente chips de RAM dinâmica. Uma forma aprimorada da RAM, chamada DRAM,
síncrona também pode ser usada. Requer que a SIMS ou um módulo de memória seja em linha dupla. Pode passar. A SRAM foi criada em 1997. Ela era uma semicondutora, pois mantém os dados de forma estática e não precisa ser atualizada dinamicamente. Mesmo que os dados não precisem ser atualizados dinamicamente, eles ainda são voláteis. Quando a energia é removida do dispositivo de memória, os dados não são mantidos. A RMM foi criada em 2001, possui 184 pinos. O BIOS de um PC será capaz de determinar que tipo de RAM será instalado. Então, os módulos da SDRAM devem funcionar em um sistema compatível com o RIM. Os sistemas não podem usar RIMs a menos que a BIOS do chipset sejam compatíveis, usando o mesmo formato que o SO de RIMs pequenos. A DDR1 foi criada em 2002, alcança uma longa largura de banda e taxa de dados única, transferindo dados nas bordas de subida e descida do sinal de bombeamento duplo. O dobro da área de transferência sem aumentar a frequência do bombeamento. A DDR2 foi criada em 2003, operando o barramento de dados externos 2 vezes mais rápido que a DDR1. Isso é obtido por meio de sinal de barramento aprimorado. O buffer de pré-busca do DDR2 é de 4 bits, e a mesma velocidade que o clock da DDR1. A DDR3, ela foi criada em 2006, reduz o consumo de energia em 40% em comparação à DDR2, permitindo correntes e tensões operacionais mais baixas. A largura do buffer de pré-busca da DDR3 é de 8 bits. Na DDR2 era de 4 bits e na 1 de 2 bits. A DDR3 se atualiza automaticamente. E a DDR4? Ela foi criada em 2014, fornece a tensão de operação mais baixa e taxa de frequência mais alta. A DDR4 adiciona 4 novas tecnologias de grupos e bancos. Cada grupo de banco possui a característica de operação com uma mão só. A DDR4 pode processar 4 dados em um tipo de clock e é mais eficiente do que a DDR3. Realiza invenção de barramento de dados e verificação de redundância clínica. Bom, pensando um pouco no futuro da computação, nós estamos testemunhando uma era em que algumas previsões do passado vão se concretizando graças ao uso da computação, né? E temos exemplos aí como inteligência artificial e carros que dirigem sozinho e usam energia renovável. E a evolução da computação mostra que o futuro do campo é promissor, e principalmente pensando com as grandes conquistas da computação quântica, pois grandes empresas como Google e IBM estão apostando nesse campo e pesquisando as aplicações. A computação quântica é um ramo da pesquisa de ciência da computação que se destaca da computação clássica porque usa os conceitos da física quântica para realizar as ações. E tem um impacto na sociedade que é significativo, porque muitas vezes desempenha funções e tarefas extremamente complexas e atinge os resultados com maior eficiência e rapidez. Esses sistemas usam os chamados bits quânticos, ou os qubits, que podem assumir valores sobrepostos. Um qubit pode valer 0, 1, ou os dois valores ao mesmo tempo, o que torna as operações muito mais rápidas. E a computação quântica também requer um ambiente adequado, com um sistema de resfriamento. Isso porque oscilações na temperatura podem influenciar o resultado dos cálculos que são realizados pelo chip. Em outubro de 2019, em um estudo publicado na revista Nature, que é uma revista científica, o Google afirmou ter atingido a supremacia quântica, que é o potencial da computação quântica de resolver os problemas que computadores clássicos não teriam capacidade de resolver em termos práticos.
O computador que conseguiu esse feito, o Sycamore, foi capaz de responder um problema extremamente complexo em apenas 200 segundos, enquanto um supercomputador convencional, segundo o Google, levaria anos para conseguir. E esse fato despertou o interesse de muitos cientistas e engenheiros, principalmente os da IBM, que é a principal concorrente do Google no termo da computação quântica, que afirmou que uma simulação ideal da mesma tarefa poderia ser realizada em seu supercomputador, o Summit, em 2,5 dias e com uma fidelidade muito maior, e concluiu ainda que o Google falhou em não considerar o armazenamento em disco. Com essa publicação do Google e as respostas da IBM, os desafios da computação quântica são postos em xeque, pois a própria computação quântica abre e fecha portas para diversos campos científicos, o que afeta diretamente toda a sociedade. A maneira como criptografamos dados estará desatualizada no futuro e será uma das muitas áreas de pesquisa, porque esses novos computadores podem quebrá-los em poucos segundos, tornando os sistemas atuais muito vulneráveis. As previsões de eventos climáticos também poderão acontecer muito antes do evento em si ocorrer. Teoremas matemáticos serão resolvidos para os humanos em um tempo muito melhor, e a inteligência artificial, por exemplo, experimentará uma revolução. Coleta de dados e conclusões baseadas em dados serão processados em um piscar de olhos. E é isso, o futuro da computação está acontecendo, né? E a computação quântica é um passo importante para o que foi idealizado por mentes aí do passado e do presente seja concretizado no futuro.